Glória a Deus. Romanos 8 e 18. O autor deste livro é o apóstolo São Paulo, e aqui ele está escrevendo algo maravilhoso, aonde o tema destes versículos 18 para diante vai dizer as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Lembrando que nós somos um povo eleito. Então diz assim o versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Amém, queridos? Vou repetir aqui para que nós venhamos gravar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Glória a Deus. Eu também anotei aqui na Bíblia Nova Linguagem de hoje, e eu quero também fazer aqui essa leitura que diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém, queridos? Nada, irmãos, pode se comparar. E dentro desta palavra, eu estava pensando aqui, como tema que a epígrafe aqui deu, sobre a esperança. A esperança para nós, os cristãos, vai falar da glória futura. Nós temos alguma esperança aqui, sim, de trocar o carro, de comprar uma casa, de ter um emprego melhor e vice-versa, tantas coisas boas. Mas, olhando para nós, irmãos, falando espiritualmente, que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos e que nós não podemos esquecer, porque quando esquecemos que estamos aqui de passagem, é porque nós queremos nos acomodar de tal maneira que nós não vamos nos preocupar com a palavra Maranata, que vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Todo crente que está aqui de passagem, deveria, logo pela manhã, quando colocar os pés no chão, já deveria pronunciar essa oração, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque isso vai trazer um despertamento para o dia que você vai viver. Então, queridos, esperança, para nós, espiritualmente falando, é só a glória futura. E isso também podemos pensar como recompensa, também como o fim do sofrimento, porque já foi pedido oração aqui, e já foram citados problemas seríssimos, e a gente vê, irmãos, o mundo de tal maneira, e quando a gente vê algumas notícias, a gente realmente se abala. Eu sou muito coração mole e realmente abala. E ontem, quando alguém reclamava de alguma coisa, eu brinquei e falei: vamos fazer aqui uma retrospectiva. Vamos lembrar aqui de alguns países onde as crianças não têm nem arroz branco para comer. Então, queridos, o fim do sofrimento, esperança, glória futura
recompensa, também como fim do sofrimento. Que coisa boa, irmãos, é esta palavra quando Deus colocou no meu coração. Porém, irmãos, nós não teremos esperança, nós não teremos glória futura, que é para a eternidade, nós não teremos recompensa e nem o fim do sofrimento, se não praticarmos uma palavra muito conhecida, porém muito pouco praticada. Essa palavra, ela é um verbo, e se fôssemos conjugar o verbo, eu obedeço, tu obedeces, e vai crescendo aí. Então, querido, obedecer é uma coisa muito difícil. Haja vista quando nós somos pequenos, criança, a gente até aprende a obedecer alguma coisa, ou não, imita ou finge que obedece para deixar de apanhar. Não é assim mesmo? Quantas vezes gente criança, né, fingiu que chorou, aí a mãe vai, já chorou antes, então tá bom, está arrependido, está nada, fugiu do chinelo. Não é verdade, irmãos? Então, obedecer, mas obedecer de coração. Então, o que mais me chama a atenção é que tudo isso nós não iremos conseguir, se não trabalharmos então com esta palavra muito, muito conhecida, mas difícil de ser praticada. Essa palavra, ela tem verbo, ela tem ação. Então veja, tem o nome de obediência. Sem obediência não iremos a lugar algum. Sem obediência não atingiríamos os nossos objetivos e nem os de Deus para as nossas vidas. Sem obediência não temos esperança de uma glória futura, de uma vida de bênção, de paz para os nossos dias. Nós vemos aí o mundo, a maneira que está. Agitação toda, um querendo comer o outro, querendo dar fim no outro. Alguns não pensam mais na humanidade, pensam no seu ego próprio, em limpar o nome, ou em satisfazer o seu ego, quer prejudicar um país de 210 milhões de pessoas. O que é isso, irmãos? Né? É a desobediência. Esqueceram de Deus. Pessoas que levantam e quando se olham no espelho, eles não veem filhos de Deus, veem apenas criaturas de Deus. Pessoas que foram criadas por Deus, mas não têm mais a visão, não têm mais a comunhão de Deus. Então, sem obediência, não temos também esperança da glória futura, de uma vida de bênção, de paz para os nossos dias e principalmente de uma vida eterna com Cristo, nosso Salvador e Senhor. Não podemos esquecer isso, irmãos. Jesus, Ele é sim o nosso Salvador, mas também, se você quiser prosseguir na caminhada, Ele terá que ser o seu Senhor. E Jesus não tinha dificuldade em conversar com os seus discípulos, chamando a atenção, ora mais ameno, ora mais dura, ora dizendo sim, concordando, ora dizendo não, e ora dizendo até, afasta-te de mim, Satanás, porque você não conhece o plano de Deus para a minha vida. Então veja, irmãos, nós não podemos então esquecer que Deus, Ele quer obediência. Deus, Ele quer que nós olhemos para Ele e entendamos que nós somos seres humanos, homens falhos e pecadores. Às vezes é bom lembrar isso, não é? Porque às vezes nós estamos com o nariz empinado, pensando que somos alguém e de repente não somos ninguém.
A palavra de Deus diz que quando obedecemos a palavra do Senhor, nós já gozamos 100% aqui nesta terra e por fim, ainda a vida eterna. Romanos 8 e versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem, irmãos? Os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. É muito, irmãos, difícil alguém que está em Cristo Jesus andar segundo a carne. É muito difícil. Paulo disse que agora ele é nova criatura. Quando ele entendeu, quando ele recebeu a Jesus, o plano de salvação e agora uma nova vida no meio da sociedade, ele entendeu que agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquele jeito seu nervoso, aquelas palavras duras, não é? Aqueles momentos grotescos com a esposa, bruto, ou vice-versa, a esposa também com movimentos, palavras brutas com o marido, no tratamento com os filhos, pensamento de enganar no comércio, e tantas coisas mais. Agora, com Jesus, é nova vida, tudo se fez novo. Aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós fazíamos como ação, e aquilo que fazíamos como reação, porque toda ação traz uma reação. Se for aquela ação inesperada que você não aguardava, e ainda você acha que tem razão, qual é a tua reação? Se você está com uma nova vida, um novo jeito de pensar, um novo jeito de falar, um novo jeito de agir, mas somos carne, e é por isso que nós estamos aqui hoje, mais uma vez para comungar, para confessar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e dizer: Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário, o teu sangue derramado sobre a minha vida, eu estou aqui hoje para mais uma vez pedir perdão e ser purificado, porque eu quero continuar neste caminho abençoado, porque eu quero fazer parte da glória futura. Por isso, obedecer é submeter-se à vontade de outrem, e mais do que isso, executá-la. Nem sempre é fácil fazer a vontade de alguém, mas submissão é isso. Pediu, nós vamos fazer. Por isso Samuel deixou-nos registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 e no versículo 22. Depois de Saul ter feito o desejo do seu coração e não a vontade de Deus, agora Saul se encontra com Samuel, e Samuel lhe dá esta palavra: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Saul, um rei, primeiro rei de Israel, um homem que se destacou entre a nação, que estava procurando ali as mulas do pai que estavam perdidas, sai para fazer esse trabalho e volta com uma notícia alvissareira para casa, que ele era o primeiro rei de Israel. Pasmem, escolhido por Deus. Quantos de nós aqui fomos escolhidos por Deus? Todos nós que estamos aqui confessamos a Cristo, porque através do seu Filho Jesus. Agora, irmãos, ele então desobedece a palavra do Senhor.
Um rei que, como o primeiro rei de Israel, teria toda a sorte do mundo para ser abençoado e estar aqui nos anais da história, nos registros bíblicos, como, quem sabe, o melhor rei de Israel. Porém, perdeu a oportunidade, porque desobedeceu uma simples ordem. Nada era dele, tudo que Deus pediu para ele não era dele, era só executar a ordem. Porém, os olhos cresceram, a soberba cresceu, o orgulho ficou maior do que ele mesmo. E aí ele quer salvar o rei, e aí salva os melhores dos animais, quando Deus havia dito: não quero nada dessa nação. Zera, acaba com tudo, porque eu sei o mal que eles nos fizeram. Nós não temos, irmãos, o direito de desobedecer o que Deus tem colocado para que nós façamos. Ou seja, a palavra está dizendo sim, faça. Está dizendo não, não faça. Se vai dizer espere, aguarde. Porque é melhor obedecer do que ter que oferecer aí sacrifícios. Deus não tem prazer em sacrifício, quando nós deveríamos obedecer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos também para fazer uma leitura em Josué, para nós já ir caminhando para o encerramento. Eu estou bem tranquilo, irmãos, porque depois do Covid é a primeira vez praticamente que eu estou falando uma palavra mais comprida. Estou bebendo bastante água, porque a minha boca está muito seca, e eu estou até orando para que Deus reverta isso, porque até a dentista, ela falou: o que aconteceu com o senhor? Falou: sua saliva não está nada bem. Eu não sabia que ela sabia olhar isso, né? Mas é a área dela, né, irmãos? É a área do dentista, e eu não sei se foi remédios, se é algum rastro do Covid, enfim, Deus, Ele vai nos ajudar. Glória a Deus. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler uma palavra. Josué, eu até peguei aqui, trouxe uma outra Bíblia, que eu quero também fazer aqui uma leitura. Josué capítulo 1, quando se trata, irmãos, da obediência. Então diz assim a palavra, vamos ler aqui na versão revista e corrigida, e depois eu quero comentar ela na Bíblia Viva. Então diz assim, versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, aqui Deus está falando, Moisés, meu servo, é morto. Ninguém vai ter dúvida aqui, irmãos, que Moisés morreu. A única pergunta é, aonde está sepultado o corpo de Moisés? Ninguém sabe até hoje. Mas Deus sabe o porquê ele fez. Será que Moisés, um homem que teve tanta coisa linda na vida, que conseguiu tirar a mão forte do Senhor, alguém do Egito, uma grande nação do Egito, será que se ele tivesse um túmulo, não teria até hoje romarias, para venerar aquele Moisés que tantas coisas fez bonita? Mas Deus aqui está falando com Moisés, Moisés, ele está dizendo, Moisés, meu servo é morto. Josué, levanta-te pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo,
à terra que eu dou aos filhos de Israel. Não é nós que vamos conquistar, Ele já deu. Agora nós temos que lutar para realmente conquistar, mas algo que Deus já te deu. É algo que já está para nós. E Ele vai falando, então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E Ele vai discorrendo desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso rumo, ou o termo. Versículo 5, uma palavra de ânimo: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Olha que promessa, porque Josué, ele era assistente de Moisés, já desde muito novo, com uma idade tenra, ele vem acompanhando Moisés, desde que saiu do Egito. Ele era o único que acompanhava Moisés a subir no Monte Santo, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E agora, o Senhor está falando: eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Alguém tem dúvida, irmãos, de um dia ir morar numa eternidade como promessa de Deus? Foi feito com juramento. No versículo 7, Deus está falando com Josué: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, aqui que eu acho bonito, que meu servo Moisés, Deus podia falar: ó, Moisés está morto, agora é eu e você. Olha bem para mim, é eu e você. Mas Deus, Ele traz aqui um ensinamento, e Ele diz: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Eu não vou falar nada de novo, Ele já te ensinou, você já acompanhou Ele, você já aprendeu. E que pena, irmãos, quantos crentes desavisados não conseguem parar numa igreja, porque eles estão atrás de ensinos que satisfaçam o seu ego, que venham massagear o seu orgulho, achando que a palavra que ele está ouvindo não é a palavra que ele queria. Ele quer que Deus fale com ele. Infelizmente, amados, não é e não será assim. Deus tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de fazer. Então agora eu vou repetir: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado. Cuidado, hein? Olha, faça com amor, com respeito, com dedicação, toda a lei que meu servo Moisés já te ordenou, e da lei de Moisés, que ele te ordenou, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Como que você vai fazer isso, Josué? Como é que nós vamos fazer isso, irmãos desta igreja de Louveira? A palavra revela, no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque só assim, meditando dia e noite, ou seja, amando a Deus acima de todo entendimento, com todas as tuas forças, inteligência, com todo o teu coração e acima de tudo,
você então vai guardar esta lei, você vai entender o que a palavra de Deus revela, quando Deus se agrada, quando Deus não se agrada. E aí, você vai ter o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. O que está escrito na palavra de Deus? O que é que Deus tem deixado para nós registrado neste livro, que nós amamos, que tem um dia a ser comemorado? O que é que está escrito que talvez você está deixando de fazer, achando que pode, e de repente você se encontra chateado, envergonhado, porque alguém te viu assim? Uma conversa, um palavreado, que de repente nós falamos em meio a algumas pessoas, e alguém sabia que você é um servo de Deus, e você se sentiu envergonhado, porque você está deixando de praticar, está deixando de ter o cuidado de fazer tudo quanto conforme. As vestimentas, e não é só de mulher, eu falo de homem, de tudo, porque hoje também dá licença, tem uns homens que está difícil, a gente não sabe se ele veio para a academia, se ele vai numa danceria, a gente não sabe, mas incluindo também as mulheres. Quantas vezes de repente você foi pego de um jeito, que não esperava que alguém veio, e você se sentiu mal, se sentiu chateada. Sabe por quê? Agradeça a Deus ainda, porque é o Espírito Santo de Deus se manifestando na tua vida. Ah, mas eu não estou, eu estou longe, não estou nem na minha cidade, estou descansando, estou a 1000 quilômetros daqui. E qual é o problema? Deus está sentado, né, irmãos, no círculo da terra. A terra também diz que é o estrado do pé dele. Deus não tem dificuldade, irmãos, de me ver num quarto escuro, debaixo de 10 cobertores. Então, queridos, fazer tudo quanto nele está escrito, para que então, porque então farás prosperar o teu caminho. Irmãos, caminho é algo que nós estamos caminhando. Caminho é a rua, é a estrada, é a avenida da nossa vida, que nós estamos trilhando com alegria, ou com sofrimento, com prosperidade, ou com pobreza. Agora, nós temos que fazer uma introspecção. O que acontece na minha vida é prova, é Deus me testando, é Deus me tornando resiliente, experiente, e isso acontece, e glória a Deus quando você entende e você suporta. Ou porque talvez realmente você está errando, e você está mais para deixar de cumprir o que a palavra está dizendo, porque eu não vejo conselho melhor, irmãos, do que Josué. Desde criança a gente já aprendia as histórias de Josué, e aí ele vai dizer, o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor, agora ele fala uma coisa linda aqui, teu Deus, ele no fundo aqui, ele passou a ser dele, assim como ele disse, assim como eu fui com Moisés, ele está dizendo, eu serei contigo, por onde quer que andares. Irmãos, é questão de consciência, é questão de opção, é questão de atitude. Vamos lá, em Ezequiel capítulo 2, apenas um versículo, vamos ver o que diz ali, Ezequiel capítulo 2, apenas um versículo, 2 versículos,
Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 2, diz assim, olha: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Versículo 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Amém, queridos? O que aconteceu aqui, irmãos, nessa vocação de Ezequiel? Deus falando com ele: filho do homem, põe-te em pé. Primeiro, irmãos, qual era a posição que Ezequiel estava? Para Deus falar, coloca-te em pé. Quando Deus quer falar conosco, Deus quer uma posição da nossa vida. Deus quer uma atitude, nada mais do que uma ação. E quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e não estão nem aí? Estão esparramadas no banco da igreja, estão esparramadas no sofá, talvez como alguns hoje, está em casa, na sala, de qualquer maneira. A igreja levanta para orar, ele não levanta. Às vezes no culto de oração a gente dobra o joelho aqui, ele está dentro da casa dele numa tranquilidade tão grande, ele não dobra. Se Deus é unigênito, onisciente, onipresente, se Ele está aqui, Ele está ali. Se Ele está aqui comigo, Ele está lá em casa. Está aqui com os irmãos presencial, Ele está na casa de cada um. E muitas vezes, irmãos, nós não tomamos posição, não fazemos nenhuma ação, não tomamos nenhuma atitude. Mas aqui ele disse: filho do homem, põe-te em pé. Deus não fala com ninguém. Deus sempre chamou. Nós já lemos aqui também com Josué. Já lemos aqui Deus pedindo uma posição. Então, põe-te em pé e eu falarei contigo. Veja, a posição mudou, ficou em pé. Ele praticou aqui uma ação, ele tomou aqui uma atitude e trouxe um resultado. Qual foi o resultado que trouxe, irmãos? Então, aqui uma conjunção. Quando ele se colocou em pé, porque Deus falou: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Tome uma atitude, mude a sua vida. Eu vim por sua causa, eu dei meu filho na cruz por você. Nós temos que fazer algo por Deus. E eu torno a dizer: mas o pastor não está vendo, não tem ninguém vendo, e eu também não quero ver. Chega de problema. Já chega os que eu vejo, o que eu escuto, o que as pessoas me procuram para conversar, e eu atendo com muito carinho. Esse é o meu chamado, e eu vou fazer com alegria. Porém, Deus, Ele está pedindo uma ação, uma atitude, e diz que quando Ele tomou aquela ação, aquela atitude, aconteceu um resultado. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. Porque tem hora, irmãos, que Deus fala comigo, fala com você, e não entra espírito nenhum. Você sai pior do que entrou, porque você não aceita a palavra, você não aceita o conselho, e não aceita a correção. E Paulo está escrevendo que a palavra de Deus, com P maiúsculo, a palavra inspirada, toda palavra inspirada de Deus, ela é pronta para corrigir, para instruir, para chamar a atenção. Por quê? Porque ela traz mudança. Então, somente essa lembrança de Ezequiel, quando ele mudou de posição, quando ele se colocou em pé, ou seja, estou pronto para falar contigo, estou pronto para ouvir o teu ensinamento. Diz que então entrou.
Se ainda o Espírito de Deus não entrou ainda na sua vida, se você não sente essa comunhão, essa alegria com Deus, talvez falte você mudar, talvez falte você ficar de pé, talvez falte você se desfazer de alguns pesos, de algumas coisas que ainda te prendem no passado, e talvez você ache que pode, porque o meu amigo da igreja tal, ele faz isso, e lá na igreja dele canta, lá chora, lá prega a palavra também, lá está assim de gente. Pois é, aqui, por enquanto, nós não podemos aceitar de tudo, talvez seja isso uma menor quantidade. Aqui ainda, na lei do matrimônio, na lei do casamento, nós praticamos a palavra, e eu tenho certeza que não vai mudar, porque a vinda de Jesus já está tão próxima. O camarada casou uma, casou duas, casou três, não tem motivo para separar da esposa, a esposa não tem motivo para separar do marido, mas aí está lá cantando, orando, regendo coral, e a igreja bombando. Deixa bombar, porque a palavra de Deus, se você quer que o Espírito de Deus entre na tua vida, tome uma posição, fique de pé diante daquele que é o Todo-Poderoso, e Ele vai te ajudar, Ele vai falar contigo. 10 minutos só me restam, e eu quero aqui voltar, irmãos, em Josué capítulo 1, como nós já lemos na Bíblia Revista e Corrigida, eu quero ler agora na Bíblia Viva, para vocês verem, que o pastor também está no mesmo aperto que vocês. Se alguém pensa, o pastor é o pastor, ele o quê? Ai de mim, se eu não orar, se eu não buscar a Deus, se eu não praticar as boas obras, se eu não me humilhar diante do Senhor, eu vou com o título de pastor e tudo para o inferno. Mas olha, irmãos, o que diz aqui, nessa versão, os irmãos, eu creio que o Pedrinho não tem essa versão, Bíblia Viva, eles acho que não liberaram para a internet, mas olha, eu quero aqui ler aqui, o que nós lemos no começo, a partir, essa Bíblia também, ela tem assim, de 6 a 9, e ela não dá o número certinho quando começa o outro versículo, mas é facinho de entender. Eu pedi um copinho de água. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha. Uma nova forma de entender. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver. Pois eu, com letra maiúscula, estarei ao seu lado. Assim como eu estive com Moisés, cujo homem você aprendeu e tem que praticar tudo o que ele ensinou. Deus, mas agora Moisés não existe mais? Não é melhor eu e o Senhor? Porque vai que tem que mudar alguma coisa. Na lei de Deus não muda nada. Na palavra do Senhor não muda nada. Chega de inovação. O pastor não precisa ficar chamando atenção, não. Ninguém precisa ficar com medo do pastor. Cada um tem que fazer uma introspectiva. Eu volto a falar, você vai sair de casa, dê uma olhada no espelho, quem é que você está vendo? Um servo de Deus? Uma serva de Deus? Um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Que está em pé, ouvindo Deus falar, para que o Espírito de Deus entre nele? Não o abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Essa versão, meu Marcos, está falando de ajudar. Quando eu digo assim, o senhor me ajuda? O que ele vai entender? Ele vai ajudar, mas quem tem que fazer sou eu. Deus aqui está dizendo isso para nós. Assim como eu estive com Moisés, eu não o abandonarei, nem deixarei de ajudar, mas se vira. Você conhece a palavra,
você lê a palavra e você tem que viver uma vida de cristianismo. Olha a continuação: seja forte e corajoso, você terá sucesso como chefe do meu povo, e vai conquistar a terra que prometi. Josué não ia ganhar nada, nós não vamos ganhar nada, irmãos, apenas vamos conquistar o que Deus já nos prometeu. E é por isso que nós temos que ter uma vida de santidade com Deus. Veja lá, basta que você seja forte e valente e tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, vou dar um segredo aqui. Seja o quê? Qual foi a palavra que eu falei que quase ninguém quer fazer? Seja obediente. Deus é Deus, é o meu Deus, eu sou dele, ele é meu. Mas anda separado de Deus? Faz o que bem entende? Faz o que acha que está certo? O mundo está aí, irmãos, oferecendo de tudo. Nós estamos chegando num ponto, irmãos, que não tem por onde. A apostasia cada dia maior. O que é apostasia? Já está falando, né? Aqueles que estavam comungando, aqueles que colocavam a mão, participavam do corpo e do sangue de Cristo, se afastando de Deus e, pelo contrário, virando contra. É o mundo, é o final dos tempos. Diz que por multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos esfriará. O que é um pecado de iniquidade? É aquilo que você faz com consciência, sabe que está errado e faz de novo. Esse homem, essa mulher é um iníquo. A modernidade está chegando, cada dia mais confusão. Se nós não nos apegarmos, irmão, na palavra, nós vamos se perder. Então, veja lá, basta que você seja forte e valente, e tenha o cuidado de obedecer às leis que Moisés ordenou. Agora aqui, o sucesso é só fazer, seja obediente a todos os pontos da lei, sem nenhum desvio para cá ou para lá. Agora, irmãos, eu vou pegar para mim isso aqui, esse próximo versículo. E os irmãos vão aqui entender que o pastor não é chato, que o pastor não é bravo, que o pastor não pega no pé, o pastor lê a palavra. Olha o que está escrito aqui: não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. Como é que é bom, né? Enéas? Não se canse, eu não me canso de lembrar vocês, porque é uma ordem de Deus. Mas agora eu vou pegar para mim, eu vou continuar a leitura. Vou repetir aqui: não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. E você, que está falando aí com esse microfone, você mesmo, trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que está escrito. Pegou no pé do pastor ou não pegou? Então, o pastor é chato, ele toda hora tem que falar isso, toda hora o pastor tem que falar, irmãos. Olha que coisa linda a igreja hoje, né, irmão? Qual é o sonho de qualquer pastor, irmãos? É uma igreja cheia, não é verdade, obreiros? É uma igreja cheia. Não é porque ele quer, não, irmão, é porque Jesus está salvando. Isso é uma alegria, não só para mim, mas para a igreja. Mas agora o pastor pega no pé, falta um dia ele já liga. Hoje tem esse tal de zap, ele já, e aí querido, está tudo bem? Como é que foi? Como é que não foi? Né? E não pode nem se ausentar um dia, 2 dias, uma semana. É o cuidado, irmãos, do pastor pela ovelha. E se essa ovelhinha se machucou?
Hoje não vamos falar de ovelha, um dia nós vamos falar sobre a ovelha, o comportamento dela. Então veja, e você mesmo, trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que está escrito. Só assim você terá sucesso. Ora, se eu sou pastor, pastor Edivaldo, que sucesso que eu quero? Uma vida digna, irmãos, de entrar no reino de Deus, porque a palavra diz que a quem mais é dado, mais é requerido. E é isso, irmãos, que me preocupa. É isso que me chama a atenção. Deus me deu esse privilégio, essa obrigação, não vou dizer obrigação, mas Deus me ungiu para poder liderar, então eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Eu não estou nem aí, importante é o povo vir, e eu prego, aí cada um vai ver a sua vida, quem quer ser salvo, que lute por ele. Mas naquele dia talvez vai ter pastor que vai ser enquadrado. Olha, eu perdi muita gente ali, porque você nunca chamou, você nunca conversou, você nunca deu uma palavrinha mais apertada. Não é verdade, irmãos? Eu quando mudei para cá, e ainda estranho, eu morava em Jundiaí, o Silas me ajuda aí, quase 500 mil habitantes, Silas? 430 mil habitantes. Agora que o censo fez aqui em Louveira, 51. Então a diferença foi grande, grande. E eu cheguei a falar, irmãos, que eu não ia mais nos mercados aqui de Louveira. Já vou fechar aqui a Bíblia. Hoje só foi um bate-papo, né, irmãos? Cheguei a falar para minha esposa, eu não vou mais aqui nos mercados de Louveira. Porque às vezes entra pessoas desprovidas de tomar uma atitude, de quando está na rua, tanto homem quanto mulher, porque eu já tive que conversar com o homem, falar, onde é que você quer chegar com essa camisetinha aí, mamãe, para onde eu vou? Aquele peitão estufado assim, irmão, estava aqui, irmão, a camiseta, eu falei, irmão, não fica bem, Outras irmãs, vou exagerar, irmão, hoje eu vou abrir, só vou falar isso, uma roupinha muito curta, um shortinho muito pequenininho, aí o pastor não sabe se olha ou se não olha, aí vem para cá, o pastor vira aqui, está pegando aqui uma batatinha, irmão, aí vem vindo ali, vai buscar um negócio para lá, porque fica até chato. Agora, irmãos, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, agora, não escandalize, a obra do Senhor, porque alguém que sabe que você é daqui, fala, não, essa é daquela igreja ali, será que está na igreja mesmo? Está, a igreja física está aqui, todos nós estamos aqui, agora eu pergunto, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo? Se a vinda do Senhor fosse agora, nesse momento, nesse culto de ceia, nós subiríamos ou ficaríamos? Irmãos, temos que fazer essas análises, temos que perguntar, olha para você, olha no espelho, e faça essa pergunta, você, Gaetano, que está aí nesse espelho, que está olhando para mim, por quê? Olha lá para o espelho, ele vai te olhar, você está legal diante de Deus? Você está obediente? Irmão, o pastor não manda na minha vida, eu faço o que eu quero, só que tem um detalhe, você participa do corpo e do sangue de Cristo. Quero só lembrar uma coisa, Acã, quantos conhecem a história de Acã? Quando foram entrar em Jericó, Josué disse, olha, não queremos nada dali, mas toda a prata, todo o ouro, todo o ferro, todo o metal, todo o vaso, isso nós vamos pegar e vai ser consagrado ao
Senhor. Acã não resistiu à tentação. Ele viu ali um punhado de ouro, viu umas peças de prata, viu umas capas bonitas, falou: espera um pouco, nós estamos começando, o povo de Israel está começando, né? Estava formando a nação. Falou: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar umas coisinhas para mim aqui, é tanta coisa aqui, que olha só, eu vou pegar umas coisinhas para mim. E diz a palavra que Acã, sem ninguém ver, esconde debaixo da sua tenda. E os irmãos conhecem a história de Jericó? A maneira que Jericó foi conquistada, segundo a história, a palavra, não é? Todo dia aquele povo com os instrumentos e o povo dando uma volta, tudo em silêncio. Segundo dia uma volta, no sétimo dia 7 voltas. O povo olhando lá das muralhas lá em cima, aquelas muralhas enormes que passava carro. Esse povo é doido, o que é, né, irmão? Começou com um dia, agora está com 7 voltas, hoje eu não sei onde eles querem. Mas quando veio a ordem de Deus e tocou-se a trombeta, a corneta, diz que as muralhas, elas se enterraram. E aqui, irmãos, olha como foi, ganha a batalha com Jericó. Agora, irmãos, mais para frente ali, uns 10 quilômetros, tinha uma cidadinha pequena, chamada Ai, ou Aí. Diz que era pouquinha gente. E eles tinham ganho aquela vitória grande com Jericó. Alguém falou assim: Josué, não precisa nada disso não. 2, 3 mil pessoas aqui, não arrebenta tudo lá. E Josué, não sei se ele também estava muito feliz, né? O que estava acontecendo? Então vamos lá. Mandou lá um grupo que seria suficiente, talvez até sobrasse, para conquistar aquela cidade. Sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Que eles tomaram uma surra, e perdeu-se, eu não lembro agora o número de pessoas que perdeu. Ai correu atrás desse povo. Josué entra em pânico. Ele poderia lá voltar agora com todo o exército e acabar com eles. Mas Josué entendeu. O homem de Deus, o pai de família de Deus, a mãe de família de Deus, logo vai entender os problemas que estão acontecendo em casa. Se é espiritual, se é negligência, se é alguma coisa. Josué foi para os pés do Senhor. E o Senhor, já sendo direto e reto, falou: tem pecado oculto aí. Tem pecado escondido aí, Josué. Vai fazer a vistoria. Aí orou. E fizeram da forma que eles acharam melhor. Lançaram sorte sobre os maiorais, sobre as cabeças. E aonde caiu, irmãos, Deus não erra. O Espírito Santo não erra. Caiu em Acã. Acã, o que você fez? De fato, eu fiz alguma coisa. Eu escondi ouro, escondi prata, uma capa, uns negócios bonitos lá. E aonde está? Está lá. Correram lá, pegaram, trouxeram. Qual foi, irmãos, o fim de Acã? Terrível. Pegaram Acã, a esposa, os filhos. Isso foi de fato. Agora vamos trazer para os nossos dias hoje espiritual. Marido, mulher, filhos, ovelha, gado, camelo, cachorro, tudo que era da família. Apedrejaram todos. E diz a Bíblia, se você ler a história, até hoje, diz que está lá um amontoado de pedra, até hoje. É óbvio, a história caminha, né, irmãos? E aí o que aconteceu, irmãos? A vitória veio de novo para Israel. Isso é uma reflexão. Você está vencendo ou está perdendo? O tipo de luta que nós estamos perdendo é realmente que Deus está nos promovendo, porque quando Deus manda a prova, Ele nos promove. Deus nunca manda a prova para você perder. Se você desistir, Ele aconselhou Josué: não desista, seja persistente, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar, tão somente obedece.
Então, o que é que está acontecendo na sua vida, na sua casa? É alguma coisa oculta? É um modo de vida que não agrada a Deus? Que entristece ao Espírito Santo? E que alguém para a rua está falando, ó, é daquela igreja ali, ó. Hoje está tudo moderno, mudou, e ninguém quer saber nada. A turma, aí entra naquela coisa que a gente nem comenta muito, porque isso me chateia. É tudo igual, só querem dinheiro. Não é isso que a turma fala por aí? Eu não estou preocupado com dinheiro. Eu estou preocupado com a tua vida, com a tua alma. Então, queridos, que Deus possa nos dar vitória e nos abençoar cada dia mais.